Olá a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou a Anne Caroline e hoje eu vou estar falando sobre padrões de projetos, com foco no State e no Template Method. Bom, durante nossa apresentação vamos passar por três tópicos: introdução, categorias e o State e o Template de fato. Bom, aqui na introdução vamos falar um breve histórico, motivações, o que são e aplicações dos padrões. Bom, uma breve história. Quem inventou os padrões de projetos? Bom, os padrões de projetos não foram criados por uma única pessoa. Eles são soluções comuns para problemas frequentes em programação orientada a objetos. Quando uma solução é usada repetidamente em vários projetos, alguém acaba dando um nome a ela e descrevendo como funciona em detalhes. É assim que o novo padrão é descoberto e passa a ser conhecido por outros desenvolvedores. Bom, o conceito primariamente foi descrito por Christopher Alexander em seu livro Uma Linguagem de Padrões. Logo em seguida, a ideia foi seguida, por quatro autores, que é o Eric, o John, o Ralph e o Richard. E eles publicaram um livro chamado Padrões de Projetos, Soluções Reutilizáveis de Software em Orientação a Objetos, no qual eles aplicaram o conceito de padrões de projetos para programação. O livro mostrava 23 padrões que resolviam vários problemas de projetos orientado a objetos e se tornou um best-seller rapidamente. Bom, motivações para o uso. Porque os padrões de projetos devem ser aprendidos pelos programadores. Os padrões de projetos servem como um conjunto de soluções testadas e comprovadas para os problemas comuns no desenvolvimento de software. Mesmo que você ainda não tenha encontrado esses problemas, conhecer os padrões é extremamente valioso, pois eles ensinam a como abordar diversos desafios utilizando princípios de design orientado a objetos. Além disso, os padrões de projetos proporcionam uma linguagem comum, uma comunicação eficiente entre os projetos e onde os devs podem entender facilmente, facilitando a comunicação. Ele também traz uma melhoria de código e uma adaptabilidade, uma flexibilidade. Além do mais, são soluções comprovadas, testadas e utilizadas por anos. E ele se beneficia da reutilização de soluções. Bom, por exemplo, basta a gente estar num local de trabalho, e falar, eu quero usar o state para isso. Que todos os desenvolvedores, ou espere-se que todos entenderão o conceito por trás da sugestão. Não é necessariamente explicar o que é, desde que a gente conheça o padrão. E a criação, e também permitir a criação de softwares mais robustos e escaláveis, aproveitando a experiência de uma comunidade de devs de alto nível que conhecem os padrões de projetos, o que economiza tempo e evita erros. Bom, o que são os padrões de projetos, Os padrões de projetos são soluções típicas e flexíveis para problemas de desenvolvimento de software. São essas soluções padrão comuns no desenvolvimento de software. Eles funcionam como plantas arquitetônicas prontas que você pode adaptar para solucionar um problema recorrente no seu código. No entanto, não é simplesmente a gente pega um padrão e copiar para qualquer outro programa, como faria com as funções ou bibliotecas disponíveis. O padrão não é um fragmento específico do código, mas sim uma ideia geral para resolver um problema específico. Os princípios de padrões você pode implementar uma solução que se ajuste às necessidades do seu programa. Os padrões costumam ser confundidos com algoritmos, pois ambos fornecem soluções típicas para problemas conhecidos. Porém, enquanto um algoritmo define uma abordagem de alto nível para resolver uma situação, o código resultante de uso de um mesmo padrão pode variar significativamente entre os programas diferentes. Podemos comparar um algoritmo a uma receita culinária, pois ambos possuem etapas claras para atingir um resultado. Já um padrão é semelhante a uma planta arquitetônica mesmo, igual eu falei, é possível visualizar o resultado final e suas funcionalidades, mas a maneira exata de implementação fica ao nosso critério. Então, ele é um conceito para resolver problemas em particular. Padrões de projetos são diferentes de algoritmos, como eu disse, e variam uma implementação conforme o contexto e fornecem uma estrutura clara e organizada para enfrentar os desafios de design de forma eficiente e reutilizável, em vez de ficar reinventando soluções. Bom,
Dá para a gente fazer a seguinte pergunta: do que consiste um padrão de projeto? A maioria dos padrões de projetos é apresentado de forma detalhada para que possam ser aplicados em vários contextos. Normalmente, uma descrição de padrão inclui as seguintes seções, né? Propósito: oferece um resumo do problema que o padrão resolve e da solução proposta. A motivação explora em profundidade o problema e a solução que o padrão facilita. Estruturas de classes ilustra os componentes do padrão e suas interrelações. Exemplos de códigos mostram implementações em linguagens de programação comuns para ajudar a entender o conceito do padrão. Alguns catálogos de padrões também fornecem informações adicionais como a aplicabilidade do padrão, as etapas para sua implementação e como se relaciona com outros padrões. Bom, vamos falar um pouquinho das aplicações, né? Eles têm algumas aplicações de desenvolvimento de software. A primeira seria o controle de instâncias, garante que apenas uma única instância de uma classe seja criada e fornece um ponto de acesso global a essa instância, útil para gerenciar recursos compartilhados. Criação de projetos flexíveis. Permite criar objetos sem precisar especificar a classe exata, facilitando a adição e modificação de tipos de objetos sem alterar o código existente. Estruturas modulares. Facilita a construção de sistemas onde os componentes podem ser substituídos ou adicionados e permite que objetos individuais e composições de objetos sejam trabalhados de forma uniforme. Gestão de comportamento. Oferece maneiras de gerenciar e modificar o comportamento dos objetos de forma dinâmica, possibilitando a troca de algoritmos e a comunicação entre componentes sem acoplamento direto. Separação de responsabilidades. Promove a divisão clara entre diferentes partes dos sistemas, como a lógica de negócio, a interface do usuário e o controle, facilitando a manutenção e a escalabilidade ao manter cada parte com responsabilidades bem definidas. Agora vamos falar das categorias de cada padrão de projeto e seus objetivos. Bom, os padrões criacionais têm como objetivo facilitar a criação de objetos de maneira que seja independente da forma como eles são criados, compostos e representados. Eles são usados para gerenciar a criação de objetos, garantindo que sejam criados de maneira flexível e apropriada. Exemplos incluem padrões que permitem criar instâncias de objetos sem precisar especificar a classe concreta. Bom, esses 5 padrões de projetos são um exemplo. Padrões estruturais. Eles têm como objetivo definir a forma como os componentes do sistema se combinam para formar uma estrutura maior, ajudando a organizar e compor os objetos e interações. Eles facilitam a composição de classes e objetos para formar estruturas maiores, mantendo a flexibilidade e reutilização. Exemplos incluem padrões que permitem que objetos com interfaces incompatíveis trabalhem juntos ou combinem objetos em estruturas hierárquicas. Esses 7 padrões de projetos são um exemplo disso. Os padrões comportamentais, que é o foco desta apresentação, tem como objetivo lidar com a interação e a responsabilidade entre objetos, permitindo que eles se comuniquem e cooperem de maneira eficiente. Eles focam na forma como os objetos interagem e distribuem responsabilidades. Eles têm como exemplo, incluem padrões que definem formas de comunicar mudanças de estado entre objetos ou de encapsular operações com objetos para tratamento flexível. Esses 12 padrões de projetos são um exemplo disso, e o nosso foco é o template e o state. Entrar nos padrões comportamentais, State Template Method, que é o foco dessa apresentação. Bom, o state. O padrão state ele é comportamental. Ele é bastante utilizado na área de jogos, principalmente onde o personagem muda de estado, como no caso do Super Mario, ao qual ele cresce, diminui, pega fogo, assume uma capa, entre outros. O objetivo do state o state permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda, tornando a mudança de comportamento transparente para o cliente, eliminando blocos complexos condicionais. No caso, ele elimina a possibilidade de muitos ifs e switches.
E esse padrão usa uma composição para permitir uma variação de comportamentos. Cada classe representa um comportamento que o determinado objeto pode assumir. O state também usa uma interface que implementa todos os comportamentos, ou ela pode ser chamada também de superclasse. É a aplicabilidade. Um objeto muda seu comportamento com base em seu estado interno durante a execução. Há muitos blocos condicionais, como eu falei, if switch, que dependem do estado do objeto. E se você deseja simplificar sua vida, o state é uma ótima opção. Você deseja que as transações entre os objetos sejam controladas por classes específicas, promovendo a expansão e manutenção do código sem alterar a lógica central do objeto. Bom, os conceitos envolvidos. O context é o objeto cuja lógica de comportamento muda com base em seu estado interno. O state define o interface para encapsular o comportamento associado a um estado específico do context. O concrete states são as implementações concretas da interface state. Cada classe concreta encapsula o comportamento específico para um objeto do context e pode definir a transição para outros estados. O state transition, os concrete states podem definir quando e como o context deve mudar para outro estado. O delegate context delega a execução do comportamento atual para o objeto de estado. Agora, o nosso ML do código que vamos implementar. Bom, como eu disse, o state implementa um interface, no nosso caso é o Mario State, que vai ter todos esses comportamentos possíveis. E tem as nossas classes que meio que herdam esses comportamentos, porém vão se comportar de formas diferentes. Por exemplo, o Mario pequeno, uma vez que ele pega o cogumelo, ele se torna um Mario grande. O Mario grande, uma vez que ele pega o cogumelo, não há o que fazer, ele ganha 1000 pontos. Mas uma vez que o Mario grande leva dano, ele torna-se um Mario pequeno. Uma vez que o Mario pega a flor, ele pega fogo. Uma vez que o Mario pega a pena, ele assume uma capa. E vice-versa. E também tem a nossa variável de controle, né? Que vai ter o Mario State. Bom, e vai ter a main, onde vamos testar todos esses métodos e interfaces e classes. Nossa implementação. Primeiro, vamos falar da classe Mario. A classe Mario, a implementação começa por aqui, onde criamos uma variável de estado da interface, o Mario State, que é um método para cada estado que o personagem pode assumir. O construtor assume o primeiro estado do personagem, que é o Mario pequeno. O estado é uma variável da interface e possui esses métodos: pegar cogumelo, pegar flor, pegar pena, levar dano. Vamos à interface. A interface implementa esses comportamentos, né? Esses métodos: pegar cogumelo, pegar flor, pegar pena, levar dano, que serão mudados conforme o personagem muda de estado. Bom, tanto o Mario pequeno quanto o Mario grande implementam a interface Mario State. Porém, eles têm comportamentos diferentes. Por exemplo, o Mario pequeno, quando ele leva dano, o jogo acaba. E quando ele pega um cogumelo, ele se torna um Mario grande. Já o Mario grande, quando ele leva dano, ele se torna pequeno. Como ele assume a capa, ele Mario com capa. O pequeno assume Mario grande com capa. E o Mario grande com fogo, quando ele pega fogo. O método fogo, quando o Mario tá com fogo, ele assume que o Mario ganha 1000 pontos se ele pegar um cogumelo, né? Já que o estado não pode ser mais mudado. E se ele pegar a pena, ele se torna um Mario grande com capa. E o Mario com capa, se ele for um Mario grande, né? Ele é um Mario grande com capa. E se ele levar dano, ele só se torna um Mario grande. Tá, vamos testar esses códigos aqui, para a gente ver essa variação de comportamento. Bom, primeiro o Mario pega o cogumelo, né? Ele pequeno, ele se torna grande. E se ele pegar o cogumelo de novo, ele ganha 1000 pontos.
E se ele pega uma flor, ele se torna um Mario grande com flor. Aí se ele leva dano, ele só se torna Mario grande. E se ele leva dano de novo, ele se torna Mario pequeno. E se ele, pequeno, né, levar dano de novo, infelizmente o Mario perde. Game over. O padrão comportamental Template Method. Bom, o objetivo dele, né? O objetivo do Template Method é definir o esqueleto de um algoritmo em uma operação. Ou seja, ele define um modelo, delegando a implementação de alguns passos para essas subclasses. Isso permite que as subclasses personalizem certos passos do algoritmo sem alterar sua estrutura geral. Bom, como eu disse, ele define esse modelo, né, esse esqueleto. Esse método vai poder ser estendido. Vamos ter uma superclasse, subclasses, especializar essas subclasses, né, de modo a sobrescrever o método de forma que a gente consiga especializar melhor o algoritmo. Por exemplo, vamos supor que a gente queira compartilhar algo, né, uma mensagem em redes sociais. Podemos notar que tem passos parecidos, tipo logar na rede social, tipo fazer a publicação e depois sair. Ou seja, temos uma estrutura, né? Logar, publicar, sair, só que para cada rede social é de uma forma diferente. Bom, aplicabilidade. Passos de um algoritmo que precisam ser reutilizados, por exemplo, quando você deseja reutilizar a estrutura de um algoritmo em várias implementações, como eu dei o caso do postar, evitar código duplicado, né? Quando vários componentes têm algoritmos semelhantes, mas com pequenas diferenças em alguns passos. Estender a funcionalidade, né? Quando você quer que as subclasses possam estender ou modificar algumas partes do algoritmo. Bom, alguns conceitos envolvidos. O template method, né? O método é definido na classe abstrata que estabelece a estrutura do algoritmo. A abstract class define o esqueleto do algoritmo, né, no template method, e isso inclui métodos abstratos ou hooks, né, que as subclasses devem implementar ou podem sobrescrever. Primitive operations são métodos abstratos ou ganchos declarados na classe abstrata e implementados pelas subclasses. O concrete class as subclasses que herdam da classe abstrata e implementam as operações primitivas para fornecer os detalhes específicos do algoritmo. Os hooks, né, ou ganchos, são métodos opcionais que a classe abstrata pode definir como uma implementação padrão ou vazia. Nosso diagramazinho, o ML, eu fiz meio que uma abstração do mundo real, né? Eu peguei a Meta, que é dono do Instagram e do Threads, né? Ela geralmente tem o processo de login dessas redes iguais, por exemplo, mas as publicações são de forma diferente. Mas no nosso caso vai ser igual. A gente só vai escolher a rede social que vai entrar. Bom, e como sendo uma herança, né? Ela vai herdar esses métodos. E a gente vai ter acesso ao username e o password. Vamos ao código. Bom, vamos ao nosso código, né? Primeiro aqui a gente tem a nossa classe mãe, né, que é a meta, que ela vai ter esses métodos concretos e vai ter os métodos abstratos. Esses métodos abstratos, o interessante deles é que eles vão ser modificados pelas classes que as herdam, né? No caso, o Instagram e o Threads. Bom, o Instagram e o Threads são códigos exatamente iguais, né? Semelhantes. Eu diria que mudam apenas os prints, né? Algo interessante no template method é que ele mantém a ordem da chamada dos métodos no algoritmo. Isso evita a duplicação de código dentro da classe base, né? Que seria a nossa classe beta. Meta. E substitui condicionais por polimorfismo, aquele tanto de condicional chato que a gente poderia ter aqui. A gente tem um comportamento de polimorfismo e permite que as subclasses alterem apenas as partes necessárias para concluir. Por exemplo, aqui a gente não altera muita coisa, né? Mas eu também poderia colocar de forma que ele não altere, né? E ele também permite a adição de hooks, né? Que eu falei, né? Para que as subclasses utilizem em pontos estratégicos do algoritmo. E os hooks são métodos não obrigatórios. Bom, aqui a gente tem três classes métodos abstratos, né? Que o Instagram vai implementar de meta.
e o Threads também. E aqui a gente tem comportamentos, né, semelhantes, que é o entrar, postar mensagem e sair. Vamos executar agora para ver como é que fica a nossa pequena interface. A gente vai postar primeiro no Instagram. Aí eu vou colocar meu username, Anne Caroline, colocar minha senha, vou colocar P-O-O-E massa demais. Post feito, bem-vindo ao Instagram, né? O post foi feito, P-O-E massa demais, até ele me dá um até logo e agradecemos sua visita. Bom, agora vamos rodar de novo, né? Só pra gente ver o comportamento dele no Threads. Pra gente ver que definiu o mesmo escopo, né? E postou no Threads. Anne Caroline. Anne. Valeu semestre. Bom, aí bem-vindo ao Threads. O post feito, né? Valeu semestre. Até logo, Anne Caroline. Agradecemos suas visitas. Volte sempre. Bom, esse é o template methods, né? Uma breve conclusão, assim, do que eu achei. Podemos ver que os padrões comportamentais, né, o state e o template, são padrões muito poderosos que vão nos ajudar a não replicar código, a construir softwares mais robustos e eficientes. E eu gostei muito, pois os mesmos usam bastante o polimorfismo, né, que é um dos meus comportamentos preferidos em PO. E ver a aplicação desses em redes sociais e em jogos foi bem bacana para mim. Então, eu agradeço a atenção, né? Obrigada pela atenção de quem assistiu até aqui. E dúvidas podem me perguntar que eu estarei disponível para responder.